Porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Aleluia. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias aí neste mundo afora, meus irmãos. Aleluia. Cada dia que nós estamos aqui, aleluia, um anjo do Senhor passa, meus irmãos, e anota a nossa presença. Aleluia. Lá no céu, o Senhor tem um livro lá que é tudo anotado, a nossa presença. Por isso nós temos que perseverar, amém? Na presença do Senhor. Glória ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de louvar o Senhor, mas eu vou deixar, porque as horas já estão meio avançadas, glória ao Santo, aleluia, amém? Nós já louvemos o Senhor, foi maravilhoso, glória ao Santo, aleluia. Aleluia, Jesus! Gostaria de ter mais tempo, mas é tudo, né, com ordem e decência, glória ao Santo, aleluia. Glória a Deus! Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, glória ao Santo, aleluia. No livro Glória a Deus Santo de Efésios, glória a Deus Santo, aleluia. Eu perguntando ao Senhor, mas Senhor, levar mensagem, papai querido, você vai, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus! Aleluia. Efésios capítulo 4, glória a Deus Santo, aleluia. Versículo 26. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo, Deus maravilhoso, santo, aleluia. Glória a Deus. Aos Efésios capítulo 4, versículo 26. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, glória a Deus Santo, aleluia. Irai vós, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Dio Senhor maravilhoso, santo, levanta a alabanza especial a esta amada igreja, papai, por todas as suas casas e me treva esta porta, que seja transformada e abençoada em nome de Jesus Cristo, papai. Aonde houver enfermidade, que seja queimada no alto da cabeça, a planta dos pés, toda enfermidade em nome de Jesus, toda magia mesmo, feitiçaria, oração contrária, sai em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, Santo de Israel, e fazer prosperar os caminhos de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Coloca a palavra na minha boca, Senhor, porque de mim não pode ser nada, mas é sobre as palavras do Senhor que tem poder, e esperamos uma bênção especial em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, amém? Aleluia. É culto familiar da família, e o Senhor ele colocar no meu coração e entregar esta mensagem aos irmãos, glória ao Santo, aleluia. Aleluia! Glória a Deus Santo, amém? Meus irmãos, e diria o Senhor falando conosco: irai vós e não pequeis, não se ponham o sol sobre vossa ira, glória a Deus Santo, aleluia. Meus irmãos, todos nós somos carne, nós somos fracos, nós iramos, glória a Deus Santo, aleluia, nós iramos. Por mais que nós estamos na presença do Senhor, tem uma hora que nós iramos, mas o Senhor fala conosco, aleluia, para nós termos
uma convivência abençoada no nosso lar, de que não se ponha o sol sobre a vossa ira, glória a Deus. Quer dizer que nós temos que fazer, aleluias, esta ira embora, meus irmãos, de qualquer maneira, aleluias. Nós temos que orar, pedir ao Senhor, meu Deus Santo, para que esta ira vá embora antes que o sol se vá. Quer dizer, não deixe amanhecer o dia, não. Por quê, glória ao Santo? Porque em seguida já está no versículo 27, já está dizendo a palavra do Senhor: não tem lugar ao diabo, glória ao Santo. Porque se nós, meus irmãos, aleluia, irarmos e não orarmos e repreender esta ira em nome de Jesus Cristo, dormir com esta ira, meus irmãos, glória ao Santo, aleluia, que muitos casais fazem muitas das vezes, às vezes até multa até de cama. Cuidado, não faça isso, glória a Deus Santo. Cuida para que a ira, antes de pôr o sol, meus irmãos, antes se vai embora o sol, os irmãos têm que fazer as pazes, glória a Deus Santo, aleluia, para não dar lugar ao diabo, glória a Deus Santo, aleluia. Por quê? Porque o inimigo, meus irmãos, ele fica procurando brecha para entrar nos casal, glória a Deus Santo, aleluia, principalmente aqueles casais escolhidos por Deus, aleluia. Porque quando é escolhido de Deus, meus irmãos, a perseguição ainda é maior ainda. Porque eles não vão, o inimigo não vai correr atrás daquele que já está, meus irmãos, na mão deles. Não vai, na mão dele não vai. Então, meus irmãos, ele vai correr atrás daqueles que estão na presença do Senhor para tirar. E a primeira coisa que faz, meus irmãos, é atua no casamento, é a separação. E aí, meus irmãos, fica o obreiro descolocado. O obreiro perde totalmente, meus irmãos, enfraquece a tua fé, resultando, meus irmãos, até o abandono da presença do Senhor. Tem muitos obreiros, muitos pastores, meus irmãos, quando chega no grau de pastor, meus irmãos, a pessoa fala: está abençoado, está protegido. Tá, meus irmãos, mas tem que vigiar. Aleluia. Tem que vigiar, porque o inimigo, ele está assim, ó, ele vê nós aqui hoje e ele fica rondando assim, procurando brecha. Amanhã eu te pego, eu não tenho pressa. Amanhã eu te pego, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa, eu conheço todas as fraquezas. E o inimigo não vai dar, meus irmãos, não vai colocar na sua frente prato feio, não. Ele vai fazer um prato bonito. Glória a Deus. Colocar na frente, aleluia, não vigia. Glória a Deus, aí cai mesmo no laço do inimigo. E por isso nós temos que não deixar que a ira, meus irmãos, durma conosco, para que não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque, olha, tudo vai influir, meus irmãos. No versículo 28, glória a Deus Santo, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Glória a Deus Santo, aleluia. Antes trabalhe. Mas por que está falando de roubar? Porque nós somos evangélicos. Como é que nós vamos roubar? Glória a Deus Santo, aleluia. Meus irmãos, nós não podemos, aleluia, quando fala de roubar até mesmo o Senhor, glória a Deus Santo, aleluia, nos dízimos e nas ofertas, glória a Deus Santo, aleluia. Os evangélicos, tem muitos por aí, meus irmãos, eu não estou falando, aleluia, que não seja, glória a Deus Santo, aleluia, o caso dos irmãos. Mas está tudo situado em quem me roubais, aleluia. Se tu roubava, glória a Deus Santo, não furta mais, quer dizer, está furtando o que é do Senhor, glória a Deus Santo, aleluia. Tem muitos que ele faz a obra do Senhor, mas já se diz, glória a Deus Santo, eu já estou fazendo a obra do Senhor, eu não vou dizimar na casa do Senhor, não vou cooperar, não vou dar oferta, não vou dizimar. Está roubando ao Senhor, está furtando. De uma maneira ou de outra, está furtando ao Senhor. Aí entra, meus irmãos, um devorador dentro do lar. Aí mistura, glória a Deus Santo, aleluia, mistura vários demônios, mistura devorador, destruidor, enfim, a ira que já vem lá atrás, aleluia. Já o casamento está péssimo por causa do irmão, da irmã que não abre a mão para o Senhor. Glória a Deus Santo, aleluia. Então só se vai. Aí fala, nós somos evangélicos e estamos nessa situação. E começa
aquela intriga, aquela, né? Glória a Deus Santo, aleluias. E também, meus irmãos, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha, aleluia, que repartir com o que tiver necessidade. Meus irmãos, nós todos, glória a Deus Santo, aleluia, sabemos, aleluia, fazer o bem, glória a Deus Santo. Então faça o bem, glória a Deus Santo, com as mãos, glória a Deus Santo, aleluia, que vai ter retribuição. Principalmente se nós dizimarmos na casa do Senhor, vai haver abundância em nossas casas. Louvado Aleluia. O seja Senhor vai Deus. fazer prosperar os nossos caminhos. Nós vamos ter para ajudar, glória a Deus Santo, aleluia. É sequência, meus irmãos. É sequência, meus irmãos, com os que tiverem necessidade, glória a Deus Santo, aleluia. No versículo 29, glória a Deus Santo, aleluia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Por quê? Meus irmãos, ela falar palavras torpes é uma arma de matar. É uma arma de matar. Mata a fé do irmão, glória a Deus Santo, aleluia. Por quê? Está ofendendo o irmão com palavrões torpes. E também, cada palavrão torpe é o nome de um demônio que entra na tua casa. E muitas vezes a pessoa fala, na minha casa não entra demônio. Não entra se você não permitir, ele não entra. Aleluia. Mas ele entra através da boca torpe, glória a Deus Santo, aleluia, da ira, que está irado. Por isso que nós temos que não dar lugar para o diabo, tirar a ira, porque já está irado, aí vem aquelas palavras torpes, na ira. Cuidado, na hora da ira, na hora do nervoso, meus irmãos, ó. Aleluia. Israel está acabando com muitos casamentos, muitos e muitos, por falta de vigilância. Está faltando vigilância. Nisso não é bom orar, é bom orar, mas a palavra do Senhor está lá: vigiai. Primeiro vigiai e orai. Glória a Deus. Ah, meu Senhor, mas o que está acontecendo? Eu oro, e minha vida está sempre desta maneira. Meus irmãos, há muitos que falam palavra torpe, eles mesmos se maldiçoam. Porque tem palavrões, meus irmãos, que é o nome do inimigo. Ele entra para dentro da sua casa e a maldição está feita, porque ele junta um demônio de um tipo, outro demônio de outro tipo. São todos eles, meus irmãos, também para uma definidade, tem o seu definição, tem a sua qualidade. Aleluia. Um destrói o casamento, outro destrói fazer contenda, destruição, é o da miséria. Tem muitas pessoas que falam, fala esse nome, não gosto nem de falar. Aleluia. Aí acompanha na sua casa. Aí a gente já ganha uma miséria. Oh Jesus, tem misericórdia, papai. Coloca, papai querido, oh glória a Deus. Quando eu for falar assim, oh glória a Deus, fala glória a Deus Santo, e glória, da glória é glória que sobe, glória que desce, aleluia. Então é só edificação. Alguém deve falar palavras boas, meus irmãos, só aqui, ó. Não falar palavras torpes, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha, Glória a Deus, que aleluia. bonito. Quantas vezes, aleluia, a pessoa está, meus irmãos, numa situação difícil, às vezes está indo até aí, às vezes bate um dedão no pé em certo lugar, já, Jesus, tem misericórdia. Dá glória a Deus, oh glória a Deus, a queimar em nome de Jesus. Quer dizer, já está vigiando, já não saiu nada. Porque se você falar,
Verdade, Jesus. Aleluia. Como quiser. Aí já, você não vigiou. Quando você chegar na sua casa, ele está sentadinho lá. Eita Deus, olha, está sentadinho lá. Você esquece, mas você chamou ele para dentro da sua casa. Aí você fala, mas que negócio é esse? Que negócio é esse? Está faltando tudo em casa, não estou nem entendendo o que está acontecendo. Que negócio é esse? Está faltando tudo, quer dizer, o demônio da miséria já se alojou na tua casa. Glória a Deus Santo. Verdade. Então, meus irmãos, prestem bem atenção, glória a Deus, aleluia. Aí ele vai andando, bate o dedão, aí já é sábio. Não feio que eu não gosto nem de falar, mas para mim, os irmãos entenderem que tem que falar, é o nome de um demônio, é desgraça. A desgraça é o nome de um demônio, meus irmãos. É, Deus, aleluia. É o demônio que vem e faz uma desgraça. Você bateu ali, não vigiou, ele chegando à sua casa, ele está sentadinho lá. Ele não vem só não, meus irmãos. O demônio da desgraça não vem só não. Não vem só não. Por quê? Glória ao Senhor, porque a pessoa já está irada, não está dando certo no trabalho, não está dando certo na vida financeira, não está dando certo, meus irmãos, até mesmo com o casamento, porque a esposa vê as coisas se acabando, ela fica também, tudo é carne também, meus irmãos, nós andamos em espírito, mas também, meus irmãos, tem a hora que nós somos carne, nós não podemos andar em espírito diretamente, meus irmãos, nós temos que vigiar, nós não podemos andar em espírito sempre, não podemos, porque vai ter uma hora que você vai parar de jejuar e vai se alimentar, não é assim? Porque também, se você não comer, você não para em pé, da mesma maneira. Então, aí aquela hora que você parou de jejuar, você está só aqui, ó. Se não vigiar, meus irmãos, bateu o dedão lá, ou não sei o que, já fala aquele não feio. Ele é palavra torta. O Senhor, ele manda falar que não tem que vigiar, porque há muitos evangélicos, meus irmãos, que fala, aleluia, esses palavrões feios, horríveis, que dá até vergonha, aleluia, de falar, você é crente? Ele fala, eu sou, graças a Deus. Mas eu não tenho essa boca torta aí não, viu? Aleluia. Vigia, meu irmão. Vai lá em Efésios, lá, ó. Vigia, viu? Come a palavra, viu? Mas você viu aí? Aí, ó. Você viu aí? Eu vi, mas nós temos que fazer diferença agora. Temos que fazer diferença. Nós somos diferentes. Nós temos que brilhar, meus irmãos. Nós temos que ser a luz. Glória a Deus. Aonde você passar, meus irmãos, aleluia. O inimigo tem que abaixar a cabeça. Aleluia. Tem que abaixar a cabeça, meus irmãos. De nós, meus irmãos, tem que sair virtude de nós. Pedro, aonde Pedro passava, até a sombra de Pedro curava. Eles estendiam assim, meus irmãos, aqueles enfermos, porque os enfermos eram muitos, e nem sempre dá para colocar as mãos, e até nem. Mas ele só passava assim, ó. Ele passava e orando, e passava e estendia a mão, só a sombra dele ia passando assim, sem virtude. E Pedro, quer dizer que Pedro não tinha a boca torta? Tinha, meus irmãos. Pedro tinha sim a boca torta, mas ele teve um encontro, aleluia, com Jesus Cristo, aleluia, e depois ele foi selado, aleluia, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Já vamos falar logo, já estamos chegando no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então nós temos que repreender a boca torta. Não tem nem que parar aquela hora, não? Aleluia, Deus. Deus. Aleluia. E nós temos que repreender a boca torta para que nós vivamos, meus irmãos, uma vida sadia no nosso casamento. Ninguém gosta de ser maltratado, não, meus irmãos. Ninguém. Se o irmão chega nervoso em casa que não deu certo, ele chegou lá, o patrão tirou de forma séria. Aí às vezes ele saiu lá, tocou o dedão lá e já arrancou a metade da unha. Aí depois chega em casa, pega a criança fazendo um griteiro lá, e a mulher já fica nervosa, já, não é assim? Às vezes pega até dando uma correção na criança, aí o pai já chega, já, o que é isso? E aí já, fica quietinho aí, já começa aquela discussão. Então nós temos que vigiar.
Por quê? Aleluia. Por causa de tudo isso, a ira já, ela acompanha certos demônios, certas setas que acompanham, meus irmãos, para nos atingir. O inimigo, ele fica olhando e ele vê assim, olha, você está irado, fala, é agora. Até feitiçaria, meus irmãos. Diz que feitiçaria não pega em crente, não pega mesmo não. Pode bater lá que não pega não. Ela pega assim, você sente na hora aqui, aí a boca já vai querer virar para lá, virar para cá, mas Satanás, é você que está aí, né? Pega essa bagulho, vai, sai em nome de Jesus. Aleluia. Agora você fala, não sei o que, aí você já, a feitiçaria que estão fazendo não vai pegar em você, porque você está irado, tem a boca torpe, não está vigiando, então entrou brecha, deixou brecha, o inimigo, aí vai, o casamento da pessoa vai só pro buraco. E no versículo 30, agora Deus Santo, aleluias, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para dia da redenção. Meus irmãos, entristecer o Espírito Santo de Deus, muita gente fala, não, para entristecer o Espírito Santo de Deus tem que fazer muita coisa. Não, meus irmãos, entristece, meus irmãos. Se nós estamos, aleluia, na presença do Senhor, de repente o irmão não vigia, sai um palavrão da boca da irmã, mata a fé do irmão, já entristeceu, meus irmãos. Jesus, tem misericórdia. Eu vim com tanto carinho, aí recebi aquela facada. Minha irmã, até o próprio Judas traiu Jesus. Então entristece o Espírito Santo. Mas quanto a isso, meus irmãos, nós temos que vigiar. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Aleluia. Blasfêmia. Meus irmãos, cuidado com a blasfêmia. Muitas vezes o irmão está falando, e o irmão olha e fala assim, esse irmão não está na cara, esse irmão não está falando nada, esse irmão, a língua desse irmão não é de Deus. Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Vou contar bem rápido aqui. Tinha uma irmã dentro da igreja, meus irmãos, que já faleceu. Já faleceu. O Senhor curou ela de vários cânceres. Mas ela não media isso aqui, ó. É o que nós estamos falando aqui. Não media isso. Qualquer coisinha já falava, e isso entristecia o Espírito Santo de Deus, e até mesmo essa blasfêmia. E o irmão falando em língua, essa língua desse irmão aí não é de Deus, não. Não é? Como que pode? Eu nunca vi ninguém falar essa língua. Eita, Deus tremendo. E, meus irmãos, não foi falta de falar, não foi falta de conversar, não foi falta de pregar, não foi falta de amor, não foi falta de carinho, não foi. Foi falta de vigilância da pessoa. Foi curado de vários cânceres, mas morreu do câncer. Deus levantou profeta, porque profeta de casa não tem honra. Que será que ela conhecer a palavra? Profeta de casa não tem honra. Isso foi o próprio Jesus Cristo falou. Glória a Deus. Então, eu sendo da própria casa, falei, minha irmã, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim. Se não parar de falar isso, de fazer isso, vai descer. Estava boa, meus irmãos, estava boa. Estava bonita, corada. Continuou falando. Aí falávamos que a língua do pastor não era de Deus. Eu falei, Jesus amado. E aquilo me entristecia, mas eu tinha que vigiar. Mas antes dela falecer, eu ainda fui lá pedir perdão para minha irmã. A irmã não tem raiva de alguém, não tem mágoa de alguém, porque a mágoa, a ira, sabe como que é, né? Não, imagina, não tem mágoa de ninguém. Ó, foi. Eu falei, minha irmã, então, se eu pequei contra a irmã, se falei algo que a irmã desagradou, a irmã me perdoa. Não, pastor, você não me fez nada não, o que é isso? Mas só que na hora da pregação, depois quando ela estava boa, reunia o pessoal, às vezes pessoas até católicas no meio, você não fala, eu não gosto da pregação daquele homem, não gosto. E também a língua dele não é de Deus. Jesus tocou aonde?
Aí Deus usou um outro vaso. Deus usou vários vasos, meus irmãos. Aqui dentro desta igreja, o irmão tem que pedir perdão, a irmã tem que pedir perdão para um dentro desta igreja. Olhava lá, pensou na pessoa lá atrás, lá do tempo antigo dela, falou, não, é aqui dentro dessa igreja, não está dentro da igreja. Mas ó, passou e não pediu perdão. E incrível, meus irmãos, incrível. Porque olha só, estamos falando, vamos falar logo do perdão para encerrar a palavra. Glória a Deus. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Está falando sobre o perdão. Cuidado em não perdoar o teu próximo. E esta irmã, meus irmãos, glória a Deus Santo, aleluia. A gente não é porque já faleceu, a gente está falando, não é isso aí é um testemunho. É um acontecido. Na hora, olha, eu vou dizer para os irmãos, eu fiquei balançado. Eu era um homem assim, eu levantava na madrugada e eu orava tremendamente assim, que a vizinhança ficava toda apavorada. Jesus, que língua é essa? E não importava não. E depois, meus irmãos, depois que ela falou que a língua não era de Deus, aí eu falei assim, Jesus, eu estou jejuando, estou consagrando, estou orando. Essa irmã falando, entristecendo, pai, o que é isso? Jesus, o que é isso, pai? Aí depois Aleluia. calma, você vai ver, calma. Ficou ruim, meus irmãos, ruim com câncer, e vai daqui, vai dali, vai daqui. O Senhor já tinha curado muitos cânceres naquela mulher, muitos. E o engraçado, meus irmãos, que ela pedia perdão, Deus perdoava. Mas depois ela voltava novamente a fazer. Deus perdoava, curava o câncer dela, ficava bonita. Aí depois, novamente, quando a igreja estava cheia, aí, novamente. Ó, aqui dentro, novamente, tem que pedir perdão. Aí foi, a mulher perdeu os cabelos, foi ficando ruim. E eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor já curou tantos câncer dessa mulher, nós ora e nada acontece. Pai, o Senhor tem me dado dom de cura. Eu agradeço ao Senhor, mas eu coloco as mãos nela para orar, papai. E nada acontece, papai. O que está acontecendo, papai? Aí que veio a parte do perdão. Então, Deus usou outro vaso e veio e falou assim, olha, a irmã aí, você mesmo. Deus manda falar para você. Deus manda falar. Você tem que pedir perdão para um irmão aqui dentro da igreja. Não pediu perdão. Pois eu fui no hospital e peguei na mão dela e falei assim, aí lá Deus usou um vaso, você tem que fazer um concerto com Deus. Eu nem ia no hospital orar. Eu falei assim, eu não vou lá não. Ela está na UTI, nem fala mais, já o derrame já não fala mais. Eu falei, não vou lá não, pai. Porque eu orava em vida e o Senhor não curou ela, quanto mais eu ir lá. O Senhor vai curar ela? O Senhor vai levantar ela lá? Aí o Senhor falou, não, mas você vai. Aí uma irmã, não, mas eu vou sim, porque às vezes ela quer pedir perdão lá, às vezes sai algumas palavrinhas, às vezes eu pego na mão e às vezes ela vai pedir perdão. Aí Deus usou um vaso lá e falou que ela tinha que fazer um concerto. Ela falou assim, ela tem que fazer uma aliança, um concerto novamente com Deus. Eu falei, tá, estou indo para lá agora. Então aí me animou, aí peguei o ônibus, até tinha uma campanha, meus irmãos. Tinha uma campanha, eu não sou de falhar em campanha não. Meu irmão, fica aí na campanha aí no meu lugar e eu vou lá no hospital. Cheguei lá no hospital do câncer, entrei, já não falava mais ela só olhava para mim assim e fazia assim, nem olhar direito, não olhava. Eu peguei na mão e conversei com ela, minha esposa, minha irmã, se a irmã for fazer uma aliança com Deus, vamos fazer uma aliança com Deus novamente?
Dá um sinal com a mão aí, ela apertava a minha mão. Amém, então vamos. A irmã pede perdão para Deus. Pede perdão nas falhas que a irmã tem. A irmã dá um aperto na mão, ela apertou. Amém, o Senhor está escutando. Glória a Deus. Então vamos fazer um concerto com Deus, amém? E ela apertou tanto minha mão, meu irmão. Aí eu fui falando: Senhor, perdoa a tua serva, Pai. Oh, papai, ajuda ela, papai. Prepara um bom lugar para a tua serva, em nome de Jesus, papai. Se for para o Senhor curar ela, o Senhor cura. Se for melhor do que o Senhor levar, porque o Senhor conhece todos os corações. Meus irmãos, tem pessoas que Deus leva mesmo, Deus faz sofrer e leva, porque senão, meus irmãos, é melhor que a irmã entra sem uma mão no céu do que entrar com o corpo todo para o inferno. Então aí a pessoa fica sofrendo aqui na terra, fala: mas por que está sofrendo? Sofrendo porque Deus conhece teu coração. Porque Deus tem cura, Deus tem coração para dar, Deus tem tudo para dar. Glória a Deus. E resumindo, faleceu mesmo. Aí, tá bom, faleceu. Aí, meus irmãos, eu não entendia por que ela não curava. Foi essa parte do perdão. Porque em Mateus 6, versículo 14 e 15, o Senhor mandou falar. Glória a Deus. Você vai falar isso. Mateus 6, versículo 14 e 15. Vocês vão quiser marcar aí, glória a Deus, santo aleluia. Porque eu não sei se vai dar tempo de... Mas Mateus 6, 14 e 15, glória a Deus, está dizendo assim: se vós perdoai aos homens, o Senhor perdoará as tuas ofensas. Mas se não perdoardes também aos homens, o Senhor não perdoará as suas ofensas. Quer dizer, então os seus pecados vai ficar, o Senhor vai te punir. Ele não vai te perdoar. Você vai pedir a cura, Ele não vai dar. Você vai sofrer. Então, meus irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. Então faz parte, tudo palavras torpes que saem da boca, a ira e também, glória a Deus, aleluia, entristeceis o Espírito Santo de Deus e também a blasfêmia. Está tudo explicando aqui nessa mesma mensagem aos Efésios. E, resumindo, quando eu era católico, meus irmãos, mas veja bem, eu descobri, meus irmãos, que eu não podia curar aquela mulher, glória ao Santo, em nome de Jesus. Eu não podia curar aquela mulher em nome de Jesus, sabe por quê? Porque o próprio vaso não ajudou. As qualidades não ajudou. Porque o perdão, está aí no Mateus 6, na oração do Pai Nosso, depois do versículo 14 e 15. Mas o próprio Pai Nosso está falando: perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E, meus irmãos, no final de dezembro, meus irmãos, nós foi eu e minha esposa na casa de um paralítico, meus irmãos, e orando, meus irmãos, glória a Deus santo, aleluia. O paralítico levantou. Aleluia. Levantou o paralítico. Muitos anos sem levantar. 7 anos, meus irmãos. Mais ou menos 7 anos. Aleluia. De cadeira de roda, tirou esse osso da coluna, e o médico falou: não vai andar nunca mais. E ele levantou da cadeira, glória a Deus santo, aleluia. Levantou e ainda falou: meu irmão, eu sou cego deste olho, do olho esquerdo. Eu falei: Jesus. Eu sou surdo deste ouvido esquerdo. Eu falei: meu irmão, a partir de hoje, porque Deus é tremendo, da mesma maneira que o Senhor deu a visão para o cego, aleluia, Bartimeu, no passado, Deus vai te dar visão a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E coloquei o dedo assim, no olho dele, assim, com óleo. E ele também coloquei o dedo, em nome de Jesus Cristo, no ouvido. A partir de hoje, o irmão vai ouvir a palavra. O Senhor vai te dar a audição novamente, para ter ouvido a palavra. Meus irmãos, e ele não contou, isso era no domingo. Essa bênção ele não contou. No domingo, quando foi na terça-feira, meus irmãos, este varão veio no culto, e nós demos oportunidade para ele, mas ele recebeu a cura sim, lentamente. Ele levantou da cadeira e podia sentar sozinho, depois levantava na cadeira novamente, andava um pouco assim, andava para lá e para cá, depois sentava na cadeira novamente, porque 7 anos fica meio entrevado, mas é aos poucos. Aí vai também a oração dele também.
glória a Deus, e desempenho também. Aí, meus irmãos, quando foi na terça-feira, isso foi no domingo, estava eu e minha esposa lá orando. Na terça-feira ele falou, eu vou contar o testemunho, não, vou contar na terça-feira. Aí quando foi na terça-feira, demos a oportunidade, ele falou, meu irmão, a partir do momento que meu irmão começou a orar, colocou a mão e começou a orar, o Senhor me deu a visão novamente. Eu estou enxergando, meu irmão. Glória a Deus, Santo, aleluia. Quando eu vi que ela Senhor, aleluia. E colocar as mãos no ouvido, e passei a ouvir a palavra de Deus Santo. Eu estou ouvindo, eu estou enxergando e estou ouvindo. Glória a Deus, Santo. E foi uma alegria muito grande, meus irmãos, e o fogo desceu lá na igreja, ali, ó, pegou fogo, aleluia, foi tremendamente. Então o Senhor confirmou, aleluia, a bênção maravilhosa, aleluia, os dons maravilhosos. Então, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. E eu pelejando com aquela irmã, questionando, não pode questionar com o Senhor, nós temos que observar a palavra. Você não ouviu? Você não sabe? E a blasfêmia? Porque blasfêmia não tem cura. Não tem cura, vai ter que pelejar muito. Ela é Deus. Então, meus irmãos, aí eu fiquei sabendo, Senhor, o Senhor deu a cura, o Senhor me deu o dom de cura, e coloca as mãos naquela mulher, pai, e ela não é curada, papai. O que é isso, papai? Aí o Senhor me deu na palavra, que ela ia mesmo realmente descer a palavra. Até para Jesus, o Senhor está me dando essa palavra a gente prega ela geralmente assim, dá uma mensagem em velório. É isso mesmo. Glória a Deus. E o Senhor já tinha mostrado também a uma irmã que ela ia descer. Mas, Senhor, por que, papai? Eis a resposta. É coração magoado. A ira, não perdoar. Então, sofre. O inimigo lança seta, destrói o casamento. E antes, também, já estou me encerrando, meus irmãos. Antes de eu ser evangélico, eu era católico, meus irmãos. E eu bebia, jogava, era prostituição, muita, pura. E muita briga em casa. Prato voava, cachorro voava. Já viu cachorro voava, meu irmão? Eita, Deus tremendo. Eu tinha um cachorro, meus irmãos, de gesso, coisa mais feia. Ainda bem que ele quebrou mesmo. Graças a Deus. Mas não pegou na minha esposa. Ela correu e pegou na grade. Tudo cachaça, meus irmãos. Espírito maligno. Passei a mão do cachorro, um cachorro grande, meus irmãos. Passei, o cachorro, pá, quebrou lá no meio das grades. Quer dizer, isso foi indo, meus irmãos. A minha esposa, olha só, casamento, hein? Levou 12 anos. 12 anos assim, mas minha esposa gostava muito de mim. Foi indo, meus irmãos. Até ela foi aguentando, até um ponto que ela não aguentou mais. Sabe por quê? Porque aí começou a ira do coração, meus irmãos. E começou as palavras torpes dentro de casa. Então aí começou a ficar ruim. Aí já não era mais um demônio mais em casa, de contendo, era muitos demônios. Então aí, só ela era evangélica, mas era daquela evangélica assim, meus irmãos. Tem pessoas que ora, falam, nada acontece na minha vida. 12 anos levou para ela ganhar eu para Jesus. Por quê? Porque, meus irmãos, ela era evangélica também, mas ela andava tudo igual que a maneira. A minha esposa e eu não tinha diferença nenhuma. Ninguém sabia quem era crente, não. Por quê? Porque cortava o cabelo, pintava as unhas, usava calça comprida, fazia todas as coisas. E tomava bebidinha junto comigo, bebidinha, eita, Deus tremendo. Então faz tudo. Faz tudo, então qual a diferença dela para mim? Não tinha nenhuma. Você deve ter sido evangélico também? Glória a Deus. Mas aí, olha o que atrapalhou o casamento. Aí foi na ira, aí começou, até no casamento, dormir, às vezes até separado, pegava, dormia separado, aí deu lugar para o diabo.
Quando você faz isso, meu irmão, guarda a ira no coração, você sai, a minha esposa vai dormir lá e eu vou dormir cá. Já deu lugar pro diabo. Aí começa tudo quanto é demônio, eles fazem fé, fala, é hoje que eu arrebento tudo, é hoje que ó, separação. Aí no final, minha esposa fez as malas, e falou, a partir de hoje você não é mais meu esposo. Eu falei, não é assim não, que negócio é esse? Deus falou comigo, eu fui lá em São Paulo, Deus falou comigo, e eu sou católico, mas se o verdadeiro Deus está na igreja dos crentes, eu vou lá. Eu quero ser também de Deus, porque a missionária falou que eu não estou no caminho certo. Então, se eu não estou no caminho certo, meus familiares também não estão no caminho certo. E eu quero saber e também falar para eles. Aleluia. Aí, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Me batizei, glória a Deus, mas eu era migado, aí primeiro conversei com o pastor, tudo certinho. Nós casemos depois. Aí batizemos, né? Glória a Deus, fomos num caso de emergência. Batizemos. Aí a partir daquele momento comecei a comer o evangelho, o Senhor foi falando comigo, a palavra torpe, meus irmãos, acabou a palavra torpe. Aleluia. Acabou. Graças a Deus. Não. Por que parou a briga? Meus irmãos, não briga não, meus irmãos. Glória a Deus. Às vezes uma coisa que não dá certo, ela fala uma coisinha assim, fala, então deixa eu falar. Você que sabe. Fala o que você quer. Você falou, tá certo. Então tá bom. Mas não sai palavra torta da minha boca. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, acabou a briga. Acabou a discussão. Quando um não quer, dois não briga. Verdade. Por que muitos casais separaram, mas ele era evangélico e separou? Separou por quê? Porque deu lugar ao diabo, porque ele é boca torpe, não vigia e também dorme irado, aí deu lugar ao diabo. Aí começa a palavrão torpe, começa as coisas ruins, aquelas palavras é o nome de um demônio, aí vem tudo para dentro de casa. Aí você não aguenta, não está preparado, como é que você vai guerrear um monte de demônio? Não tem como você expulsar o demônio da sua casa. Por quê? Porque você expulsa hoje e amanhã você abre a boca na torta e ele está tudo de volta. Eu expulsei você. Verdade, pai. Aleluia. Eu expulsei você. O Senhor está falando aqui essa noite. Hein? Aleluia. Isso é mulher, não, mas nós somos pregadores. É, Deus. Por que falar isso aí? Por quê? Porque é os pregadores mesmo que o inimigo está perseguindo, achando uma brecha, e muitas palavras que a pessoa fala, não tem importância, pode falar, é brincadeirinha. Olha, não é brincadeira, não fale palavra torpe, nem brincadeira. Você sabe por quê? Porque o inimigo, os maiores causativos de destruição de casamento são as crianças. São as crianças. As crianças, por que as crianças? Porque o inimigo, os pais vigiou na boca, né? Aí as crianças vão lá na escola, olha só, aí aprende aqueles palavrões e vem para dentro de casa. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o demônio entra dentro da criança, meu irmão, aí faz uma desordem, aí a mãe perde a cabeça, quando você vê, a mãe também está falando uma palavra torta, aí juntou um demônio grande e um demônio pequeno. Aí começa a brigar, meu filho. Aí você vai daqui, vai dali, aí até a mãe arranca sangue da criança, machucou a criança, aí fala, meu filho, me perdoa. Vai. Mas todo dia que ela briga, por quê? Porque a criança vai na escola, e por que aquelas crianças da escola falam besteirão e Deus aprende? Por quê? Meus irmãos, porque o que fala a boca, o coração está cheio. Então nós temos que vigiar. Família está sendo uma destruição grande através das crianças, que não vigia as suas crianças, porque está batendo nas crianças, mas não está sabendo que não é ela que está ali. Aleluia. Igual muitas pessoas que às vezes está falando, fala, esse aí está falando da carne, não é ali que está falando, né? Aleluia. Pedro estava falando, e Ananias, Pedro perguntou a Ananias, quanto tu de eternidade? Senhor, é vendido. Portanto, vamos por 20 mil reais, 20 mil. Já combinou com a esposa, chegou lá, porque mentiste para o Espírito Santo, tu vai descer. Ouviu não? Aí chegou a esposa, olhou e falou, mas é Pedro. Safira, quanto vem de eternidade? É 20. Por confirmar que é mentira de teu esposo, tu vai para o mesmo lugar que ele. Então, meus irmãos,
tudo isso, meu irmão, mentirinha, já, ó, foi. Então, as crianças, isso aconteceu, meu irmão. Isso aconteceu e está acontecendo. Eu tenho um fato lá na igreja, não é motivo de falar, não é que você está falando mal, não. É testemunho. Tem uma criança lá, meus irmãos, ela é batizada pelo Espírito Santo, viu, varão? Foi pastor. É batizada pelo Espírito Santo, uma criança pequena assim, tem 9 anos, mas ele representa que parece que tem 14. Então é a turma judia dele. Então ele entra numa ilha tão grande assim, vira e mexe, o demônio pega ele. Quer dizer, aí o Espírito Santo usa ele, e quando você vê, o demônio pega ele também. Ah, meu irmão, você decidir quem está ali, ó. É fácil você decidir pelo seguinte, porque o Espírito Santo é amável. É só coisa de edificação, coisa boa. Mas ele está ali, ao mesmo tempo que ele está ali cantando bonito, e usado pelo Espírito Santo, quando ele senta ali, ele fica assim, ó. Aí abre o bocão e fala, já fala aquela besteirona grande, quer dizer, aí tira a paz de todo mundo. Aí quando você vê, o Satanás já possui o coração dele. Meus irmãos, é terrível. Aí quando foi um dia, eu falei, mas peraí, esse menino, deixa ele, Satanás vai se ver agora. Aí deu uma, você sabe que a gente trabalha lá, eu trabalho na mesma firma que esse varão aí. Trabalho meio pesado lá, às vezes pega cada serviço lá pesado, então nem sempre, meus irmãos, ainda Deus vai dar condições para ficar na obra, somente na obra, mas ainda não, estou esperando o Senhor. Então, muitas vezes, por causa de, às vezes está gripado, às vezes o serviço está pesado, muito pesado, então às vezes a gente não dá aquela consagração, aquele jejum maravilhoso que nem tem que dar. Aleluia. E aquela criança aprontando. Mas Jesus, que negócio é esse? Aí eu dei uma matada na cara. Aí ele apareceu lá. Cantou bonito, vai daqui, o Espírito Santo usando, que beleza. Aí quando chegou lá, a gente cancou com o fulano lá, já não sei o que lá, já fez outro, e um besteirão na boca. Dentro da igreja, eu falei, Jesus. O que fala bom, o coração está cheio. Tu está aprendendo com quem? Com os teus pais, hein? Está aprendendo com os pais. Cuidado, mães e pais. Boca torpe, e isso está atrapalhando o casamento, hein? Está atrapalhando. Aí quando é pouco, quem quiser oração, vem até a frente, em nome de Jesus. Fizeram a fila, ele saiu de lá, vai ver que nem uma bala. Atravessou na frente de todo mundo e entrou no púlpito aqui, ó. Pisou o púlpito aqui, ó. Aí a mãe, não pisa aí, menino, você não pode estar aí não, menino. Não, deixa ele. Mas como eu dei a mão assim, já vi que não era ele que estava ali. Você não, hein? Peraí, vai saindo aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Cai por terra. Pum. Caiu por terra. Ela falou, caiu no Espírito Santo. Aí caiu no Espírito Santo, você vai ver. O que você está fazendo aí? Eu vou matar ele. Você não vai matar ninguém, não. Sai daí agora, em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus. Aleluia. Tá vendo? Tá vendo, mãe? Tá vendo? Tá vendo, igreja? Não é as crianças que faz a maldade. É o inimigo que usa. Mas ele é os batizados pelo Espírito Santo, meus irmãos. Os mais perseguidos pelo Satanás é os que é batizado pelo Espírito Santo. Verdade. Por quê? Porque não vigia a boca torpe, meus irmãos. Se não vigiar a boca torpe, destrói qualquer casamento. Qualquer casamento. Porque quando você vê, está tudo dentro de casa. Aí se a pessoa não se consagra, não faz uma consagração boa, um concerto com Deus, porque só anda irado, aí como é que você... Mesmo que você consagre, de repente você consagrou, aí irou. Você tem que consagrar de novo.
Você vai chegar em casa, você não vai ter como brigar com aqueles demônios tudo, você não vai ter como expulsar. Porque você expulsa e a boca torta traz novamente. Você expulsa, a boca torta traz novamente. Porque são muitos demônios. Verdade. Aí quando você vê o casamento, não aguento mais meu marido. Não aguento mais a minha esposa. Não aguento mais essa criança. Não aguento mais. Porque a criança põe os grandes a brigar. O demônio apronta, a mãe pega a criança, sua filha, até machuca a criança, o pai já fica irado, fala, não, você não pode fazer isso, o que é isso, mulher? Não aguento mais isso aí, olha isso aí. Meus irmãos, eu tenho visto coisas. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Aleluia. O Senhor manda vigiar. Tem uma vigilância completa, que vai ver que, olha, vai ver que o casamento vai ficar uma bênção. E graças a Deus, depois, meus irmãos, que eu me converti, eu vi que a palavra torpe, aí o Senhor me retirou os vícios, retirou tudo quanto é porcaria que eu tinha, o Senhor retirou. Aí a boca torpe, principalmente, acabou a boca torpe. Aí, quer dizer, acabou a boca torpe, quer dizer, a minha esposa também não falou mais boca torpe. Pois ela falava, às vezes falava para mim, me amaldiçoando, porque eu falava para ela. Então, o que a boca fala, o coração está cheio. E isso o casamento foi acabando. Mas graças a Deus eu me batizei, me converti. E para a honra e glória do Senhor estou aqui. Graças a Deus o Senhor tem feito maravilha na minha vida. E tem feito na maravilha de todos aqueles a quem me tem pedido oração. E tem sido abençoado, aleluia. E desta maneira, hoje aqui esta noite, eu creio na palavra do Senhor, que foi uma bênção maravilhosa, que cada um daqui vai sair daqui transformado e abençoado em nome de Jesus, para falar para outros casais, porque, meus irmãos, o que está destruindo o casamento por aí, não é, meus irmãos, a pessoa que quer, não. Aleluia. Tem casos até, meus irmãos, que a pessoa gosta muito do esposo. Ela gosta muito do esposo, o esposo gosta muito dela. Mas tem casos aí de feitiçaria. Ah, mas não pega em crente. Pega, meu irmão. Pega, sabe por quê? Por causa do coração que está preto. Por causa da ira. Você tem um lugar onde está falando aqui o Senhor, essa palavra. Medita nessa palavra. Aleluia. Aí o casamento, aí muitas vezes a pessoa casa uma vez, duas vezes, três vezes e vai só casando. Por quê? Porque falta vigilância, meus irmãos. Amém? Amém. E eu pude falar que o Espírito Santo de Deus fala em vossos corações. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade. Vamos colocar de pé, fazer o Santo Aleluia.